Antes de qualquer opinião sobre o atual conflito entre israelenses e a organização terrorista Hamas, é importante contextualizá-lo. Por quais razões o Hamas odeia Israel e tenta promover a sua destruição? A principal motivação dada por eles para isso é a questão da terra. Segundo suas convicções, a organização terrorista entende que Israel é um estado fictício, que as próprias pessoas que o compõem não teriam de fato origens naquela terra, sendo apenas colonos, oriundos de países europeus, enviados para a região com o objetivo de oprimir os palestinos e dali expulsá-los, aos poucos. Porém, o que a história nos revela sobre os palestinos? Quem são? Há quanto tempo estão na terra de Israel e quais as fontes existentes para que se determine a sua antiguidade na região? Bem, o que se pode dizer como fato é que jamais existiu um Estado palestino naquela área, em tempo algum. A região que hoje consiste o moderno Estado de Israel foi mandato britânico, parte do Império Turco-Otomano, tendo passado pelo domínio islâmico mameluco, pelo domínio aiúbida, foi um reino franco-cristão, fez parte dos impérios Omíada e Fatímida, pertenceu ao Império Bizantino, foi província do Império Romano, constituiu o reino Asmoneu da família Macabi, foi governado pelos Seleucidas, persas, babilônicos e antes disso era o reino de Israel, extensivamente comprovado pela história e pela arqueologia. A terra de Israel foi tudo, menos um Estado palestino em sua longa história. Nunca houve uma língua palestina, como há e sempre houve o hebraico, a língua dos israelitas e dos atuais judeus. Nunca houve um reino palestino como houve o reino de Israel, cujos reis Ahab, Oséias, Jeoash, Jeú, Menahem, Omri e Pecar já foram evidenciados, e também os reis de Judá como Acás, Ezequias, Jeoiaquim, Jotão e Manassés, todos confirmados arqueologicamente como reis do povo judeu. Nunca houve um rei palestino sobre Jerusalém, como houve veridicamente reis de origem judaica. Nunca houve uma religião palestina naquelas terras, como houve a religião de Israel, organizada nos moldes bíblicos e atestada pela veracidade histórica de um dos seus mais ilustres representantes, o sumo sacerdote Yohanan. Os reis herodianos do período do Segundo Templo, fartamente atestados pela história, jamais foram reis palestinos ou de palestinos. Governaram os judeus sob a tutela na época do Império Romano. Na época, assim como antes, desde o governo dos persas, o nome da região era Yehud, ou Judá, e nunca Palestina. Não há como associar o nome Yehud a um suposto e hipotético reino palestino. Foram os eventos do ano 70 e 135 deflagrados pelas guerras judaicas contra o Império Romano que marcaram o fim da província da Judéia e a expulsão dos judeus da sua terra, que ocasionou, séculos depois, o surgimento de um misto de gente, que apenas no século XIX passou a ser chamado de palestino. Eles são árabes, disto não restam dúvidas. Correm muitas narrativas entre eles de que os clãs mais antigos teriam imigrado desde a Península Arábica, talvez um pouco antes ou depois da islamização ocorrida no século VII, sob o califado Rashidun, que sucedeu Muhammad no comando da religião islâmica. Vejam bem, século VII. Depois vieram os califados omíadas, abássidas e os fatímidas, e neste período os árabes e beduínos da região converteram-se ao Islã.
e muitos outros de origem não árabe igualmente assim fizeram, e possivelmente até mesmo um número de samaritanos. Esta é a origem dos palestinos, que apresenta a maior precisão histórica. Assim é preciso que se entenda que se eles não estavam ali na terra de Israel, admitidamente, senão só depois da islamização da Terra Santa, fica comprovado que chegaram à área séculos, milênios depois dos judeus. Ocorre que quando os atuais palestinos estavam em seu período formativo como povo, a terra de Israel continha um misto de gente, era multinacional, pois até mesmo cristãos europeus viviam ali como remanescentes do Império Bizantino. Os judeus, porém, não se encontravam mais ali, e isto desde a hecatombe nacional do ano 70 e 135, com exceção de pequenas comunidades. Isso logo após a revolta de Bar Kokhba. Foi nesse tempo que a Judéia passou a ser chamada pelos romanos de Síria Filistia, uma afronta aos revoltosos judeus, pois o nome era uma menção aos filisteus, antigos inimigos dos judeus. É de filisteu que vem a palavra Palestina. Porém, étnica e historicamente não há vínculos entre ambos os povos. O uso do nome foi apenas uma apropriação anacrônica, tendo sido mencionado pela primeira vez na história por Khalil Beidas, um escritor de origem libanesa, nascido na região no século XIX. Uma das clássicas declarações de certos fundamentalistas é que os judeus que imigraram para a terra de Israel a partir do final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, mediante permissão do Reino Unido, que era mandatário da terra na época, não eram de fato descendentes daqueles que antes haviam vivido na terra por séculos. A imensa massa judaica que imigrou da Europa para a terra de Israel era constituída de judeus ashkenazim, e via de regra é sobre esses judeus que os palestinos lançam suas dúvidas. Porém, estas dúvidas se provaram já há muito tempo destituídas de sentido, visto que pesquisas científicas sérias conseguiram vincular pelo menos 2/5 de toda a população judaica europeia a 4 mães fundadoras, que viveram há cerca de 1000 anos. As 4 mães fundadoras, acrescenta o estudo, são de linhagens que se originaram há cerca de 3.400 anos, tendo vindo provavelmente de um grande pool genético do Oriente Médio. E, independentemente disso, sempre houve uma pequena comunidade judaica original na terra de Israel, mesmo depois da diáspora romana, da destruição do templo e de Jerusalém no ano 70. Esta população concentrava-se basicamente em Beit Shean, em Cesareia, no Golã e nas adjacências da antiga Judéia. A versão do Talmud Yerushalmi foi composta em Tiberíades, logicamente pelos sábios judeus, no início do século V. Em 350, houve a revolução liderada por Natrona, o judeu, contra Constantino Galho. Em 359, Hillel II estabelece o calendário judaico na terra de Israel. Nehemia ben Rushiel e Benjamim de Tiberíades fazem uma revolta judaica em 613 e conquistam Jerusalém, governando a cidade até 617. No século VII, a terra de Israel caiu sob o poder islâmico, e naqueles tempos ainda havia no país um mínimo de 150.000 judeus. Neste período, houve proibição de se edificar sinagogas na terra de Israel, e por conta desta e de várias outras questões, a população judaica foi diminuindo. Porém, em momento algum, a terra ficou sem nenhuma comunidade representativa, seja no período islâmico otomano e nem mesmo nos tempos modernos, até 1948, sob mandato britânico.
Nas décadas de 1970 e 80, a Irmandade Muçulmana protagonizava ações sociais e beneficentes entre os palestinos, buscando afastar os jovens de vícios e comportamentos destrutivos. Fazia isso por meio de aulas de religião e formação profissional. Com isso, a entidade ganhou simpatia e até financiamento do governo israelense. Porém, o Sheikh Ahmed Yassin passou a doutrinar os jovens palestinos, fazendo com que eles se tornassem radicais religiosos e implantando neles aspirações de rebelião e de luta armada contra o Estado judeu. Assim nascia o Hamas, sigla árabe para Movimento da Resistência Islâmica, em 1987. A organização prega a destruição do Estado que chamam de invasor estrangeiro, seja por meio de ações de guerrilha e de atentados, basicamente contra alvos civis, uma vez que não constituem eles mesmos um exército regular, o que lhes permite agir de forma anônima, dificultando o desbaratamento das suas ações. Além das acusações já vistas aqui, o Hamas também questiona a divisão do povo palestino em duas partes de territórios, dois territórios distintos, a Cisjordânia e a faixa de Gaza, segundo o plano de partilha da ONU, o que para eles impossibilita e inviabiliza a criação de um Estado palestino único. Mesmo sendo contra as resoluções da ONU e do plano de partilha, eles se ressentem e protestam devido ao fato de que Israel instala e implementa colônias judaicas em território, segundo eles, que lhes pertence, em especial na Cisjordânia, que o governo de Israel chama de Samaria e margem ocidental do Jordão, territórios que Israel reivindica também como seus. Vale a pena lembrar que a região que hoje se dá o nome de Cisjordânia foi no passado Samaria, a capital do reino de Israel, desde os dias de Omri, um dos reis historicamente comprovados. Jamais foi capital de algum hipotético reino palestino. No dia 7 de outubro passado, o Hamas lançou um ataque sem precedentes contra civis israelenses, furando bloqueios e aniquilando centenas de pessoas em suas casas e sequestrando ainda outras centenas. Ao mesmo tempo, mísseis disparados de Gaza atingiam cidades vizinhas ao território de Gaza e até mesmo em Tel Aviv e Jerusalém, tirando a vida de muitas pessoas e ferindo milhares. Na mesma oportunidade, levou para dentro de Gaza reféns de várias nacionalidades. Israel, no mesmo dia, lançou uma ofensiva contra Gaza, a fim de libertar os reféns e destruir as instalações do terror e aniquilar as forças terroristas. O Estado judeu passou a ser severamente criticado, porque ao retaliar, segundo analistas internacionais, a nação deveria tomar medidas para não escalar o conflito e evitar uma catástrofe humanitária. Porém, de dentro de Gaza, as vozes que se ouvem são apenas de crítica aos termos da guerra. Nunca se ouve alguém de dentro condenando o Hamas e as vítimas que ele faz, ou sequer pedindo a liberdade dos reféns que estão sob sua custódia. Para muitos ali, o que lhes importa é apenas a dor que lhes aflige, particularmente, e não a do outro. Mesmo na diáspora, não se ouvem vozes palestinas agindo assim, mas sempre prontas para condenar o Estado que consideram agressor. Historicamente tem sido assim, e em outros eventos tristes em que vidas israelenses foram tomadas, houve festa e celebração nas ruas de Gaza. Quando eventos dessa natureza ocorrem, em que os interesses do Hamas são contrariados, vítimas são feitas também fora da região, em especial em países europeus, nos quais sinagogas e propriedades judaicas recebem segurança reforçada, por motivos óbvios. O que nunca se fez em relação ao lado contrário do conflito. Isto porque todos sabem quem de fato é o agressor e quem é o agredido. Só o que custa mesmo é admiti-lo.